Bom, senhoras e senhores, estamos aqui novamente, estamos aqui nesse programa maravilhoso e você já deve ter se perguntado, Manuel, como que eu monto uma carteira para estar alocado de forma eficiente no exterior? Esse momento chegou e é agora que você vai aprender. E por que você vai aprender? Porque aqui é o seu canal de tradição, é o canal aqui da UVP Capital pegando esse programa que envolve alocações no exterior, estratégias e notícias bombásticas. Tô sendo apelidado aí, Lucas, parece como o Cavaleiro do Apocalipse. Que isso, cara? O cara que tá prevendo o fim. O cara que falou que o ouro ia subir. Mas fiquem tranquilos que aqui a gente também traz como fazer a alocação e como você olhar. Bom, um dos vídeos atrás que a gente divulgou aqui nesse canal, que aí fica aqui também para você depois dar uma olhadinha aqui, que a gente destrinchou nas minúcias como que funciona o mundo de ETF, como que surgiu, o que você deve olhar, qual que é a teoria básica. Agora eu quero trazer uma pontadinha aqui para você de coisas práticas, para você entender exatamente aonde que você olha, o que eu vejo no ETF, como que eu comparo, como que eu vejo a carteira, como que eu vejo a rentabilidade e para saber se aquele ETF está de acordo com a minha estratégia. Bom, esse é o ponto que eu quero trazer para você. E como que funciona esse mundo de ETF? Geralmente ele tem ali duas estratégias básicas. Uma é uma estratégia núcleo e a outra é uma estratégia satélite. Manuel, o que isso significa para o mundo das estratégias de ETF? A estratégia núcleo é nada mais aquela estratégia que vai te dar estabilidade. Geralmente você vai estar montando ali uma carteira que vai ter baixa volatilidade ou que ela já tem uma estrutura mais sólida, mais longeva. E a satélite é mais voltada para exposições em determinados setores, ou seja, eu quero uma exposição num único setor em específico. Usar um exemplo simples, aqui não é uma indicação de alocação, mas você está ali, foi ali, fez aquela viaginha para a Argentina, viu que a economia ali parece estar recuperando, tomou aquele vinho gostoso lá em Mendonça e falou, cara, vou investir na Argentina. Aí você fala, dor de cabeça, né? Investir na Argentina, tem que abrir uma conta lá, tem que fazer, tananã. Não vou investir assim não. O que eu quero? Um ETF. Eu vou lá, invisto direto no mercado argentino. Isso é uma exposição setorial, diretamente ali num país. É o que a gente chama ali de satélite. Então, eu quero trazer aqui para você a diferença dessas estruturas. Então, basicamente, dentro de uma carteira de ETF, você vai ter ali duas estruturas. Então, uma estrutura de núcleo, mais tranquila, estabilizada, que vai te trazer ali conforto para sua carteira, baixa volatilidade, e uma estrutura de satélite que vai ali ter aquela alavancagem, que vai ter ali uma exposição maior, vai ter mais volatilidade, mas também você vai ter um maior ganho quando o mercado ali estiver favorável naquela exposição que você estiver fazendo a alocação da sua carteira. Bom, quero trazer para vocês aqui nada mais nada do que o nosso famoso mercado americano pelo principal índice que a gente tem ali, que é o S&P 500. No vídeo que eu mostrei aqui para vocês, que fica o convite para revisitar ele, eu falei lá do SPY, que foi o primeiro ETF de fato. O primeiro ETF foi da Bolsa Canadense, mas o primeiro ETF que realmente trouxe ali o dinamismo para esse mercado de ETF foi o SPY. E aqui eu quero trazer para vocês aqui um comparativo entre ETFs que replicam aqui a exposição desse índice do S&P 500. Aqui a gente tem quatro que eu quis trazer para vocês e cada um aqui tem uma certa identidade, que é, primeiro, o SPHQ. Ele é um ETF que ele é mais voltado para a parte de qualidade. O que significa essa parte de qualidade? Além dele seguir ali o índice superior ou índice de referência, que é o índice das empresas listadas ali no S&P 500, ele leva em consideração outros três fatores que são muito fundamentais para ele, que é, o primeiro é o ROI, então ele vai estar só expondo ali em empresas que tem ali um ROI adequado ou que tem um ROI ali em crescimento, então ele tem ali uma pegada de qualidade que vai muito em linha aqui, que por exemplo, nós aqui na UVP gostamos de analisar quando a gente vai para a parte de renda variável ali, a gente gosta muito de olhar para isso, então esse é um ponto e traz essa parte ali de qualidade na hora de você fazer a alocação. Então, empresas com ROI consistente e por um período frequente e alto, então acaba sendo ali uma das escolhas e uma das ponderações na hora de você fazer a escolha de quais ativos ali do S&P 500 que vão estar dentro desse ETF. O outro ponto é qualidade de lucros. O que significa essa parte de qualidade de lucros? Ou seja, é uma avaliação da proporção ali do lucro. Ela vai olhar realmente para a parte ali de geração de caixa e não para a geração ali da linha final, que às vezes você pode ter ali um
um lucro que não necessariamente ele significa que aquela empresa está dando lucro. Pode ser só, às vezes, algo recorrente. Então, ela olha ali para a parte operacional e se está sendo de forma recorrente, que é algo muito interessante que você precisa dar uma olhada. Alavancagem financeira, então vai dar preferência para empresas ali que têm uma alavancagem financeira menor e de forma consistente também, que está conseguindo manter ali uma certa prudência. Então, voltando aqui para esse site que você vê aqui a comparação, você tem aqui duas coisas que de base você já consegue visualizar, que é, primeiro, expense ratio. O que é isso? É nada mais ali que a taxa de manutenção do ETF, a taxa de administração. E o AUM é nada mais que os ativos que estão ali sobre a gestão desse ETF. Então você vê que nesses 4 exemplos aqui de ETFs que a gente tem no mercado, ambos têm uma taxa de administração baixa, os menores aqui vão ser o IVV e o SPY, até mesmo pela questão de volume, então acaba tendo aqui uma redução dessa questão de tarifa, e os ativos sob gestão aqui também tem uma quantidade bem expressiva. É claro, se você for olhar aqui esses 3, eles têm até um valor muito maior, até mesmo porque eles replicam ali de forma geral ali toda essa parte aí do S&P 500. E aí, para a gente finalizar essa parte aqui do S&P 500, a gente tem o RSP aqui, que ele tem ali a ponderação igual. O que é essa ponderação? Ele tem ali um peso iguais para todos os ativos, então ele não vai fazer somente essa parte de alocação ali no setor de tecnologia ou outros setores que estejam mais esticados dentro do S&P 500. Para esse ETF de qualidade aqui, o SPHQ, eu quero trazer aqui para vocês que também vocês conseguem visualizar as posições que têm maior relevância aqui. Nesse caso específico aqui, é os 15 ativos aqui com maior peso dentro da posição dessa carteira do ETF. Então você vê aqui que tem uma exposição em Apple, Costco, Procter & Gamble, Visa, então você consegue visualizar. E aí um outro ponto também muito interessante que você também pode trazer aqui para a sua análise aqui de ativos é também a exposição setorial por país. Que nesse caso aqui do SPHQ não vai ter muita distinção, porque você vai ter aqui uma exposição majoritariamente aqui nos Estados Unidos, mas você consegue ver também aqui por setor. Então você vê que ele tem um peso bem expressivo aqui em ativos de tecnologia, mas também tem aqui em consumo não durável. Então tem aqui uma exposição por setores dentro da economia americana ali que você consegue visualizar como que está sendo o peso atual. Então você consegue ver como que está se expondo e como que isso aqui pode gerar também uma correlação com uma possível carteira de estoques que você já possa ter lá no exterior. Então esse é um ponto aqui que você precisa analisar e precisa aqui ter um cuidado bem específico na hora de você analisar também essa parte aqui dos ETFs. E aqui, para a gente finalizar essa exposição da parte de ETFs do mercado americano voltado ali para o principal índice, que é o S&P 500, você vê aqui também como que foi a rentabilidade aqui nos últimos 5 anos desses 4 aqui, que aí você coloca aqui a parte de retorno total, você consegue aqui ter uma visualização clara de como que eles se comportaram. Muito parecidos, com leve vantagem aqui para o SPHQ, mas é uma forma também de você metrificar e ver como que está sendo ali a exposição. Como eu disse para vocês, o balanço aqui vai ser muito parecido, só que no longo prazo, quando você tem ali uma rentabilidade maior e mais consistente, isso aí acaba fazendo a diferença. Aqui tem algumas outras informações que você consegue visualizar também, como que paga ali dividendos, qual que é a frequência, nesse caso aqui é trimestral, qual que está sendo ali o yield da geração aí desses dividendos, a frequência também, que no caso, como eu disse para vocês aqui, é trimestralmente falando, como que está ali a questão dos ativos, como que está também a parte do turnover, que aí é um ponto também, que é como que está girando ali os ativos dentro dessa carteira, é um ponto significativo que você também precisa ter cuidado na hora que você vai analisar ali os ETFs da sua carteira. A gente tem inúmeras opções aqui que você pode estar alocando, que aí eu quero trazer aqui para vocês também dentro desse site da Vetat FI, é que você tem alguns setores que você pode olhar aqui de ETF. Você tem inúmeros, como eu disse para vocês. Você tem desde a parte de setores da economia em específico, ou vai para um setor em específico, ou vai por região, você consegue visualizar. Então você tem ETF para quase qualquer necessidade que você identificar, já tem ali algum tipo de alocação que vai replicar essa parte aí de ETF. Então é um ponto que você consegue com certa tranquilidade conseguir visualizar se já existe algo nesse sentido. Só que precisa ter essa consciência de fazer essa análise, para saber se tem liquidez, para saber qual que é a taxa de administração que tem ali dentro daquele ETF. Então, esse ETF aqui em específico que eu falei para vocês, que replica ali o mercado do S&P 500, ele seria considerado ali um ETF núcleo. Ele seria considerado ali como uma estratégia base para a sua carteira que você conseguiria ali dar menos volatilidade. É difícil falar isso, principalmente que o S&P 500 sempre está batendo recorde atrás de recorde, quando você pega ali o crescimento dele só nominal e não descontando seja inflação ou em relação ao preço do ouro, você vê que sempre está ali no movimento de alta, só que ele seria considerado ali como um ETF para reforçar ou como um
principal ali dessa estratégia núcleo. A gente poderia considerar ali também outros ETFs para gerar também essa diversificação, como o próprio VNQ, que é um ETF ali do mercado de real estate, que é de REITs dentro dos Estados Unidos, que é similar a fundos imobiliários aqui para o Brasil, para a gente estar traduzindo, só que é claro, tem um dinamismo totalmente diferente, mas poderia ser considerado. Eu quero aqui trazer para vocês, então, como eu já disse do VNQ, uma comparação também de dois ETFs aí desse setor, que a gente tem aqui dois gestoras diferentes, que a gente tem aqui a Vanguard e a SPDR, que são duas aí gestoras de grande renome em âmbito mundial, e você vê aqui que eles têm muita similaridade, até mesmo com relação à taxa de administração, como a AUM. Quando a gente vai olhar aqui, por exemplo, a parte de rentabilidade, também vão estar ali muito próximo, então tem uma rentabilidade similar ali, só que é claro, vai ter uma coisa ou outra ali na gestão que vai ter um pouco de diferença, que vai ser basicamente em relação ali à parte de turnover, mas você vê aqui que a rentabilidade nos últimos 5 anos estão bem similar, carteira administrada está similar, a pagamento ali de dividendos também meio que mantém ali uma similaridade, você consegue visualizar aqui também a parte de ativos que realmente estão ali sob gestão e principalmente o turnover, que aí está bem similar aqui mesmo, uma leve vantagem aqui para o XLRE, mas é algo aqui que a gente consegue de forma simples aqui fazer uma comparação aqui no mercado, tá? Isso aqui eu já tinha editado para você, mas quando você coloca aqui o símbolo do ticker do ETF que você está fazendo a pesquisa, ele vai te dar outros ETFs ali similares até para você ter um nível de comparação nesse site aqui em específico. Agora eu queria trazer aqui para vocês também uma parte de uma análise aqui voltada mais para a parte agora de estratégia satélite, que é para a gente ter uma comparação bem específica em alguns determinados setores da economia que você pode falar, pô, Manuel, beleza, eu vi que a gente está fazendo uma alocação pensando numa economia americana como um todo, que é o SP 500, e no mercado de REITs ali, que é o caso do VNQ, que vai pegar todas as empresas que engloba, só que eu gostaria de ter uma alocação específica num setor específico da economia. Vou usar como exemplo aqui um setor que aqui no Brasil ele não é tão difundido, mas que nos Estados Unidos tem bastante força, que é o XLV, que é o setor ali de saúde, que é uma posição que a gente pode ter ali. Então, quando você clica aqui e digita o ticker, você vai ter aqui essas informações aqui iniciais de forma geral, vai ter aqui também a parte de posições do ETF em específico que a gente está aqui fazendo a pesquisa. Então você vai ver aqui as posições, as 10 principais posições, que a gente tem aqui algumas farmacêuticas, a gente tem algumas empresas que estão voltadas ali de forma indireta para o setor de saúde, e você consegue ver aqui o peso dessa carteira. Então você vê que cerca de 55% dessa carteira desse ETF está aqui posicionada em 10 ativos. Então você vê que tem ali uma certa concentração. Por isso que quando a gente vai para uma estratégia satélite, geralmente você tem uma exposição maior em um determinado segmento ou uma determinada classe, que isso aí pode acabar gerando ali uma simetria não tão positiva quando a gente vai falar para a parte de diversificação, mas às vezes quando você vê que em um determinado momento econômico pode estar mais favorável ali para o setor de saúde, algo que vai trazer ali uma simetria positiva, você consegue surfar de forma melhor, tendo uma exposição melhor de forma geral do que o SP 500. Então você, através desse ETF, vai conseguir ali ter uma exposição melhor. E aí quero trazer também esse outro site aqui, que é o VetaFI, que aqui ele te dá um posicionamento que eu gosto bastante, que é a parte de alocação voltada por país. Então, quando a gente vai olhar aqui para o XLV, você vai ver aqui como que está essa parte geográfica, que também vai estar bem exposto ali nos Estados Unidos, não tem uma grande diferença aqui nesse caso em específico desse ETF, mas eu vou trazer aqui mais para frente um ETF aqui de mercados emergentes para você ver como que é o comportamento geográfico também de exposição. Então a gente vai ter aqui uma parte da análise aqui de exposição dos ativos dentro da carteira, e a gente vê que basicamente também 97% da carteira aqui está nesse país, que é os Estados Unidos. Então é uma posição ali majoritariamente ali nos Estados Unidos. E aí você deve estar falando, Manuel, mas eu estou ouvindo muito falar, até mesmo no canal do Raul, no Investidor Sardinha, você mesmo já falou em alguns momentos, desde lá do falecido Soco, sobre Índia e China, que é também uma forma de você se expor, como eu tinha dado lá o exemplo da Argentina, que é um investimento ali mais satélite para você ir diretamente para aquele setor ou para aquela região geográfica que você deseja fazer ali a alocação. Existem ETFs muito bons que vão ter exposição diretamente, tanto na Índia como na China. A Índia a gente vai ter ali um ETF que ele chama INDA, que é um ETF que tem ali uma posição bem robusta em relação à alocação dentro do setor indiano, só que eu queria trazer, além dessas opcionalidades que você
você tem através de exposição direta no setor, você tem o que chama de exposição indireta através de dividir o risco. O que é essa parte de dividir o risco? A gente tem aqui um ETF que ele é voltado para o mercado emergente. Eu vou trazer duas opções aqui para você. Uma delas é o VWO, que é um ETF que vai replicar aqui o mercado emergente. E aí eu quero trazer para você aonde que está o pulo do gato aqui quando eu falo de diversificar o risco. Às vezes de você assumir um risco só de expor no mercado chinês ou no mercado indiano, você está querendo trazer um pouco mais de rentabilidade para sua carteira, mas você não quer ter uma exposição tão direta assim, você pode talvez procurar um ETF que se expõe a mercados emergentes, que você vai conseguir ter ali uma exposição mais balanceada, vai conseguir também ter uma boa crescimento de carteira se os mercados emergentes tiverem uma boa performance, mas não necessariamente vai ficar exposto a um risco geográfico somente de um país, que é nesse caso em específico do VWO, você vê como que ele é distribuído aqui em risco geográfico. Por exemplo, a gente tem boa parte da carteira dele aqui está em China, mas você vê que é 24%. E aí os outros percentuais aqui estão distribuídos entre Índia, Taiwan, tem um percentual aqui de Brasil também, que aí tem que ponderar também, se não vai ter uma correlação com a sua possível carteira que você pode ter de ativos nacionais, então é importante também fazer esse cálculo. Você tem aqui Arábia Saudita, tem aqui a parte da África do Sul, México ali, entre outros países. Então você vê que você consegue ter aqui uma boa distribuição somente através desse ETF, não precisa ir diretamente, seja para o mercado indiano ou para o mercado chinês, ou depois também até para respectivos setores dentro da economia chinesa e da economia indiana. E aqui ele traz também para você como que está a exposição por setores dentro dos ativos de cada país ali, ou da carteira global desse ETF, que aí você vai ter uma exposição majoritária ali no mercado financeiro, vai ter também uma pegada aqui do mercado de tecnologia, tanto na parte de eletrônicos como na parte aqui de serviço, vai ter aqui uma parte aqui de varejo também, não tem como não ter, mas é uma posição bem menor, tem a parte de energia, então tem os outros setores aqui que o ETF também vai estar distribuído. E aí para você ter uma comparação, para eu não trazer somente um ETF do mercados emergentes, vou trazer aqui também um para você que é o EMV. Aí você fala, Manuel, mas qual que é a diferença entre o EMV e o VWO? É nada mais do que volatilidade. O EMV, ele vai buscar menos volatilidade. Ele é para aquela pessoa que, vou alocar um percentual maior no mercado emergente, quero colocar um valor bem substancial, só que eu sei que o mercado emergente é mais volátil, tanto para o bem como para o mal. Quando dá tudo certo ali, vai ter um crescimento maior, e quando tem ali uma queda, ou então vá contra a maré, geralmente também tem uma queda maior. Então você tem esse outro ETF aqui, que ele busca ter mais equilíbrio, ou seja, ele vai buscar menos volatilidade. Ele vai ter uma disposição geográfica muito parecida com esse VWO que eu disse para você. Então ele vai estar ali bem tranquilo também com essa questão. Então a gente tem aqui uma exposição também, nesse caso específico, um pouco maior em Índia, então ele inverte aqui, mas muito parecido a exposição em tamanho. China, Taiwan, a Arábia Saudita, aí tem aqui Emirados Árabes, que é uma posição também significativa, e não tem Brasil, nesse caso aqui específico, de tão expressivo, tem uma posição um pouco menor que em relação ao VWO, mas é uma opção. E também aqui por setor, que aí é mais ali no setor financeiro, aí ele tem não tanto um peso tão grande no setor de tecnologia, porque é mais volátil, então aí ele acaba reduzindo um pouco aqui a exposição nesse setor em específico. Bom, essa era a dinâmica que eu queria trazer para você. O mundo de ETFs, ele é enorme, existem inúmeras possibilidades, então não é somente aqui nessa parte aqui desses exemplos que eu trouxe para você, trouxe aqui os maiores, mas a gente tem de mercado de semicondutores, a gente tem mercado de defesa aeroespacial, então você tem ali um conjunto de fatores, você tem o meu queridinho que é o ouro, prata ali, que você consegue se expor diretamente a uma commodity, se você quiser expor a outra commodity também você consegue, tese de urânio, você consegue se expor à moeda ali de franco suíço, sobre moeda, o próprio dólar, libra, tudo que você tem que olhar é ponderar se faz sentido para sua estratégia, custo daquele ETF, questão de liquidez e como que é realmente ali a exposição, e para saber se não é nenhum ETF sintético que não é teu ativo real e você só tem ali um derivativo que tem ali exposição de forma indireta naquele ativo. Então são dos pontos ali que você precisa estar se preocupando. Mas se você falou, Manuel, muito legal todas as aulas que você está trazendo aqui no sentido de trazer essa parte de ETF, tanto na parte mais voltada ali para a parte teórica como na parte prática, mas ainda assim queria ter um conhecimento mais aprofundado. Vou te convidar para entrar para a UVP Escola, você ter ali um nível de profundidade maior, não somente de ETF, você vai ganhar de brinde também toda a exposição em um mercado de forma eficiente, tanto nacional como internacional, então você vai conseguir ter uma noção de como montar uma carteira equilibrada, seja
aqui seja em âmbito internacional. E se você quer ter um conhecimento aprofundado, mas com a ajuda de um profissional, aí te convido também a vir para a UVP Consultoria, que você vai ser muito bem-vindo. Se tiver um patrimônio acima de 500 mil, a gente demora dar ali um retorno, mas a gente já está reduzindo ali a fila e vamos aí te atender da melhor maneira possível. Perfeito? Então fica aqui o meu agradecimento, senhoras e senhores. Muito obrigado por ter chegado aí mais uma vez até o final desse vídeo. Conte aqui conosco, deixa aqui nos comentários se está agregando para o seu conhecimento e se gostaria de ter aqui também algum outro tema que você acha relevante aí para aprofundar esse conhecimento internacional. Perfeito? Até mais!